Primeiro imagine uma situação totalmente comum do dia a dia. Você vai até um caixa eletrônico do seu banco, perto da sua casa, e saca R$100. O saldo passa a ser de R$900. Depois disso, você segue para o centro da cidade e de repente bate aquela vontade de dar uma passada numa boate. Então, precisa de dinheiro novamente. No caixa eletrônico do mesmo banco, da mesma conta, você tenta sacar mais R$100. Mas então aparece a mensagem dizendo que não é possível sacar por falta de saldo. Intrigado, você começa a investigar o que aconteceu. Mas não há nenhum erro. Nenhuma taxa foi cobrada. Os dois caixas eletrônicos pertencem ao mesmo banco. Na verdade, até o exato momento em que você tentou fazer o segundo saque, a pergunta quanto dinheiro ainda resta na sua conta simplesmente não tinha uma resposta definida dentro do sistema. Mais do que isso, existe até a possibilidade de que o próprio ato de tentar sacar o dinheiro já fizesse parte do cenário desde o começo. Olá, pessoal! Parece absurdo? No mundo em que vivemos, de fato pareceria. Mas no mundo quântico é diferente. Fenômenos como esse não apenas podem acontecer, como na verdade são inevitáveis. Isso porque no mundo microscópico, as propriedades das coisas nem precisam existir até serem medidas. E o resultado só passa a existir a partir do próprio ato de medir. Pessoal, quem fala com vocês é o Deluca, bem-vindos ao nosso canal Pipa. É hora de começar o nosso conteúdo de hoje. Deus não joga dados? Infelizmente joga sim. Se essa forma de funcionamento do mundo lhe parece estranha, saiba que você não é o único a sentir isso. Na verdade, um físico extremamente famoso provavelmente concordaria com você. Trata-se de Albert Einstein. Não, Einstein não rejeitava a mecânica quântica em si, não. Ele compreendia muito bem que a mecânica quântica funcionava corretamente. Ele via que as equações levavam às respostas certas e que os experimentos confirmavam isso de fato. O problema não estava nas fórmulas de cálculo em si. O verdadeiro problema era como aceitar a forma da realidade que existia por trás desses cálculos. Einstein simplesmente não conseguia aceitar a ideia de que um objeto físico não possui propriedades até ser medido. Para ele, a realidade deveria existir de forma independente, quer nós a observemos ou não. Um elétron deveria possuir previamente uma projeção de spin já definida. Uma partícula deveria ter sua posição ou seu momento bem determinados. O sistema como um todo também deveria possuir um estado claramente definido. Mesmo que nós não soubéssemos qual fosse ou não conseguíssemos medi-lo, ele deveria existir de fato. No calor das discussões, ele chegou a exclamar sua famosa frase: "Deus não joga dados". Muitas vezes essa frase foi interpretada de maneira simplificada como uma rejeição ao mundo governado por probabilidades. Mas na verdade o que Einstein queria afirmar era algo bem diferente. O que ele rejeitava não era a existência do acaso em si, e sim a ideia de que a realidade não existe até ser medida. Em 1935, Einstein, junto com Podolsky e Rosen, apresentou um problema que mais tarde ficaria conhecido pelas iniciais dos três como paradoxo EPR. Nele, ele tentou mostrar que se a mecânica quântica estivesse correta em sua interpretação comum, então esse mundo teria de ser incompleto, não local ou simplesmente estranho demais para o nosso senso comum. A conclusão deles era clara: a teoria quântica não era a formulação final. Em algum nível mais profundo dessa teoria, deveriam existir parâmetros adicionais ainda desconhecidos. Em outras palavras, deveriam existir variáveis ocultas que determinam previamente os resultados das medições, mas que ainda não conseguimos observar. Essa ideia parecia extremamente razoável. Mais do que isso, parecia quase óbvia. Com essa hipótese, a existência da realidade, a causalidade e até o próprio bom senso estariam todos preservados. Mesmo que não enxergássemos os detalhes, o mundo continuaria existindo como algo real. E por muito tempo essa questão permaneceu apenas como uma diferença de gosto ou de posição filosófica. Alguns físicos diziam: a mecânica quântica é realmente estranha, mas aparentemente o mundo funciona assim mesmo. Em resposta, outros físicos argumentavam: não, apenas ainda não encontramos a explicação correta. Acreditava-se que seria impossível provar experimentalmente qual dos lados estava certo.
Isso mudou em meados do século XX, quando surgiu alguém que decidiu abandonar a discussão sobre como gostaríamos que o mundo fosse. Em vez disso, ele perguntou matematicamente como o mundo poderia ser. Em outras palavras, se Einstein estivesse certo, o que teria necessariamente de ser verdadeiro? O nome desse homem era John Bell. A bandeira vermelha da realidade. Ele disse: vamos supor que Einstein estivesse certo. Ou seja, que as partículas realmente possuem propriedades previamente definidas. Não se trata de algo místico, mas de algo concreto e real que apenas permanece oculto para nós. E vamos assumir também que nenhuma influência pode se propagar mais rápido que a velocidade da luz. Não existem efeitos mágicos à distância. Tudo acontece de forma legítima e estritamente local. Mas se for assim, o mundo deveria obedecer a certo tipo de limite. Esse limite não depende dos detalhes do experimento nem de preferências de interpretação, e tampouco de como descrevemos a mecânica quântica. Ele surge simplesmente como uma consequência inevitável da hipótese de que o mundo é real e local. John Bell expressou esse limite cuidadosamente em forma de equações matemáticas. Hoje elas são conhecidas como as desigualdades de Bell. Pelo nome pode parecer algo modesto, mas para o nosso mundo, isso funciona como aquelas famosas bandeiras vermelhas diante de um lobo. Se ela for rompida, significa que já entramos em uma realidade completamente diferente. Explicando um pouco melhor, Bell demonstrou uma desigualdade matemática rigorosa que deve necessariamente ser satisfeita quando 3 premissas são verdadeiras ao mesmo tempo. Primeiro, realismo. O resultado de uma medição é determinado por algum parâmetro que existe dentro do próprio sistema. Segundo, localidade. A menos que exista comunicação mais rápida que a luz, o resultado aqui não depende de qual medição foi escolhida lá. Terceiro, liberdade de escolha da medição. Podemos realmente escolher livremente o que medir. Se o mundo fosse exatamente como Einstein desejava, então as desigualdades de Bell necessariamente seriam satisfeitas em certos resultados experimentais. Sempre, em qualquer situação. Restava apenas uma coisa a fazer: realizar o experimento. 3 escolhas, nenhuma delas muito conveniente. E então, finalmente, o experimento foi realizado. E não foi apenas uma única vez. As verificações realmente sérias começaram entre as décadas de 70 e 80 do século passado. Entre elas, as mais famosas foram a série de experimentos conduzidos por Alain Aspect. Desde então, esses experimentos foram repetidos muitas vezes e aprimorados com cada vez mais rigor, e Alain Aspect e seus colegas receberam um Prêmio Nobel de Física em 2022 por esse trabalho. Os experimentos em si foram extremamente variados. Durante o voo das partículas, os pesquisadores mudavam a orientação dos detectores, tornavam completamente aleatória a escolha dos parâmetros de medição e tomavam todo o cuidado possível para garantir que não houvesse tempo para qualquer informação ser fisicamente transmitida de um dispositivo a outro. Em outras palavras, os experimentos foram planejados para refutar completamente, por todos os ângulos possíveis, as objeções dos céticos que queriam acreditar ao mesmo tempo em Einstein e no próprio senso comum. No entanto, o resultado foi sempre o mesmo. As desigualdades de Bell foram violadas. E não apenas por uma pequena margem. Elas foram violadas por uma margem tão ampla que qualquer pessoa podia ver isso claramente. E a forma dessa violação coincidia perfeitamente com as previsões da mecânica quântica. Isso significa que Einstein estava errado. Bem, vamos deixar Einstein de lado agora. Afinal, ele já não precisa mais quebrar a cabeça com os mistérios do universo, né? O ponto realmente importante aqui não é esse. Precisamos reconhecer que, na verdade, entendemos de maneira extremamente vaga como o mundo realmente funciona. Seguindo essa lógica, somos obrigados a abandonar o nosso antigo senso comum sobre o mundo. Vamos ver alguns exemplos disso. Primeiro, abandonar a localidade. Isso significa aceitar que coisas muito distantes podem influenciar umas às outras instantaneamente. Existe um exemplo fácil de entender. Se a localidade fosse violada num mundo macroscópico, então no momento em que o Sol desaparecesse ou explodisse, nós saberíamos imediatamente. Não haveria mais aquele 8 minutos de ignorância tranquila enquanto a luz viaja do Sol até a Terra. A segunda opção, abandonar o realismo e admitir que as partículas não possuem propriedades bem definidas até serem medidas.
Seria como dizer que uma pessoa que pesa 100 quilos não poderia ser considerada gorda até subir na balança. Talvez metade das pessoas na Terra até gostasse dessa ideia, né? E por fim, a terceira opção: abrir mão da liberdade de escolha, ou seja, aceitar o superdeterminismo. Essa é a ideia mais radical e quase ninguém a apoia. Imagine que você joga uma moeda para tomar uma decisão. Para você, o resultado parece completamente aleatório. Mas o superdeterminismo afirma que não apenas o resultado, cara ou coroa, já estava determinado, como também a própria decisão de jogar a moeda e até o momento em que você pensou em fazer essa escolha já estavam definidos. E mais do que isso, tudo isso já estaria previamente ajustado com o estado das partículas elementares que você mediria depois. Nesse caso, o experimento se transforma em uma espécie de farsa estranha. Você pode até acreditar que está testando hipótese e escolhendo entre vários métodos de medição, mas na realidade, todas essas escolhas seriam apenas uma ilusão. Você escolhe apenas aquilo que já estava escrito no roteiro do mundo. Se as partículas sabem disso, não é porque trocam sinais entre si, mas porque o livre-arbítrio nunca existiu, e tanto as ações do experimentador quanto o estado das partículas fazem parte de um enorme mecanismo que começou a funcionar no instante do nascimento do universo. Em um mundo assim, nada mais poderia ser confirmado por experimentos. Na prática, isso significaria o fim da ciência experimental. E depois disso, o que nos aguardaria seria o próprio fim da ciência. Uma realidade que não precisa da permissão dos seres humanos. Infelizmente, esses experimentos não permitem afirmar com certeza qual dessas opções está correta. A única coisa que sabemos é que entre as nossas intuições mais profundas sobre como a realidade deve ser, pelo menos uma delas está errada. Será que o mundo é não local? Ou será que os objetos simplesmente não possuem propriedades até o momento em que são medidos? Ou talvez o próprio conceito de escolha livre seja uma ilusão? Também não podemos descartar a possibilidade de que várias dessas ideias, ou até todas elas, estejam ruindo ao mesmo tempo. Em outras palavras, talvez o fundamento do mundo que sempre imaginamos seja completamente diferente do que pensávamos. Sempre acreditamos naturalmente que a realidade é um conjunto de coisas que já possuem propriedades definidas, e que medir é apenas o ato de descobrir essas propriedades. Como se esse mundo existisse por si só, independentemente da intervenção de nós, seres humanos. Mas a física quântica diz que essa forma de pensar é simplista demais. Pode ser útil no cotidiano, mas é insuficiente para explicar a essência do mundo. E ao que tudo indica, é a física quântica que está correta. Claro que isso não significa que a realidade não exista. A realidade existe sim, e felizmente não somos apenas marionetes obedientes dentro da Matrix. A nossa realidade não se dissolve no nevoeiro nem oscila conforme o humor de alguém. Mas naturalmente a realidade também não tem obrigação nenhuma de seguir a forma como nós achamos que ela deveria ser. Pensando assim, dizer que vivemos em um mundo que não é real não está correto. Não, o mundo existe de fato. Apenas acontece que essa realidade é muito mais profunda e muito mais distante da nossa intuição do que imaginávamos. Talvez essa seja a conclusão mais importante de toda a história. A mecânica quântica e o teorema de Bell não tiram de nós a realidade. Sinceramente, seria ótimo se a história terminasse aqui. Porque eu realmente preferiria não descobrir que sobre o nosso mundo existe alguma revelação capaz de virar completamente de cabeça para baixo a nossa visão do universo e mostrar que, em vez de estarmos na Matrix, somos, na verdade, personagens em um palco cósmico ainda mais engenhosamente preparado. E se você achou o vídeo de hoje interessante, deixe a sua avaliação e compartilhe com seus amigos. E muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e a gente se vê na próxima aqui no canal Pipa. Até lá!